Vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no seu capítulo 24 a seguir, que diz assim: Jesus prevé a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda, né? Diz assim a palavra de Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vê tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedras sobre pedras que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo e disse-lhe: Aquietai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, enganarão a muitos, né? Por isso que é melhor ficar em vigilância, né? Quando Jesus falou que não ficaria pedras sobre pedras, né? Após ele falar, né? Após ter proferido estas palavras, o Senhor Jesus deixou o templo, né? E não retornou mais a ele. Há cerca de 40 anos depois, a sua profecia se cumpriu, porque Jerusalém foi-se invadida por legião de soldados romanos e foi totalmente incendiada e destruída. Além disso, o templo foi saqueado, né, e reduzido a um monte de pedras, conforme o anuncio o mestre, e nunca mais se reagiu ou se ergueu, né? Você vê que aqui na mensagem, quando Jesus diz, no versículo 2, no capítulo 24 de Mateus, versículo 2 aqui, diz: E Jesus, porém, lhe disse: Não, na verdade, tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará, né, pedras sobre pedras que não serei derrubado. É aquela cidade que estava erguida, e quando ele chegou para Jesus, quando diz aqui no versículo, no capítulo 24, ele diz: E quando Jesus ia saindo do templo, a Bíblia diz assim, e quando Jesus ia saindo, né, do templo, né, os discípulos se aproximou de Jesus para lhe mostrar
né, a estrutura do templo, ou seja, a boniteza do templo. Queria que Jesus olhasse e reparasse o templo. Mas Jesus não estava ali para isso. E aí no versículo 2 ele responde. E Jesus, porém, lhe disse: na verdade, né, na verdade, tudo isso, em verdade vos digo. Ele afirmou que não ficaria pedras sobre pedras, que não seria derrubado. E a Bíblia aqui também relata que após ter proferido estas palavras do Senhor Jesus, deixou o templo, o Senhor Jesus deixa o templo, ele sai do templo, né? Assim a Bíblia afirma, e não retornou mais. Há cerca de 40 anos depois, né? Para eles, para os discípulos, isso não ia acontecer. Depois de muito tempo, né? A Bíblia diz, né? Quase, vamos dizer assim, 40 anos depois, a profecia que o Senhor Jesus tinha deixado ali com os discípulos se cumpriu. A cidade de Jerusalém foi invadida por uma legião de soldados romanos e foi totalmente intercedida, né? E destruída. Então, o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus? A palavra de Deus, irmão, ela é verdadeira. Ela é eficaz. Se ele afirma que aquela cidade não ficaria de pé, eu acredito que aqueles discípulos ficou em dúvida de ver a boniteza, o tamanho daquela cidade, né? É que nem como a Bíblia diz também sobre a cidade de Jericó, aquele muro ao redor da cidade. Assim é os seus problemas, são as lutas. Assim são muitos que acham que não tem mais solução. E se Jesus disser para você que tem solução, confie totalmente em Deus. Talvez você esteja passando por alguma situação e para o médico ou para você mesmo não tenha mais jeito. Mas a última palavra, ela não vem do médico, ela não vem de ninguém a não ser do próprio Deus. O que me chama aqui a atenção nessa mensagem é que muitos dos discípulos que estavam ali não estavam preocupados com a chegada de Jesus. Estava preocupado com aquela cidade. E eu digo isso porque do jeito que ele se aproximou a Jesus, assim como diz aqui na palavra de Deus, se aproximaram de Jesus para apresentar, para mostrar o templo. Hoje você vê as pessoas se preocupam com tudo. Se preocupam com tudo. Mesmo com a volta do Filho do Homem. Se você abrir a sua Bíblia agora aí, em Apocalipse, eu sempre entro nesse assunto, né? Se você abrir a Bíblia aí em Apocalipse, vamos abrir aqui para ler junto, para entender, né? Apocalipse primeiro, é o último livro da Bíblia, né? Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente deverá acontecer. E pelos seus anjos enviou e notificou com a João, o seu servo,
o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto, né? No versículo 13 ele disse: bem-aventurado aquele que lê e o que ouve a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Talvez você possa achar que essa mensagem que eu li não tem nada a ver com a mensagem que lemos agora aqui em Mateus 24, né? Talvez para você não tenha nada a ver. Mas eu te explico melhor para entender a colocação que eu quero que vocês entendam. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra da profecia. E muitos hoje não estão nem aí. Eu não digo as pessoas que não são evangélicas. Eu digo dentro do evangelho. Estão se preocupando com virada de ano, com a ceia do Natal. Muitas das vezes nem se preocupa com seu irmão. Como é que está o seu irmão, né? Assim foi esse discípulo. Ele nem se preocupou com Jesus. Ele já queria mostrar o tempo. Se você ler aqui, no capítulo 24, logo no começo aqui, primeiro, ele diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aí o discípulo se aproximou dele, né? Aqui diz, né? Aproximou-se dele o discípulo para lhe mostrar a estrutura do templo, né? Jesus não estava ali para ver boniteza, ele não estava ali, ele estava ali para ensinar, para mostrar. Aí no versículo 2 ele responde: porém, Jesus disse, na verdade, tudo isso, em verdade vos digo, que não ficaria pedras sobre pedras que seria derrubado. Eu acho que Jesus ali se indignou com os discípulos, né? Não estou dizendo que a Bíblia diz isso, eu estou falando, se você observar, ele se indignou porque os discípulos não estavam aí se preocupando com nada, nem com a presença de Jesus. Ele estava se preocupando com a boniteza, com o templo. E hoje, muitas pessoas não estão preocupadas, né, de levar a palavra, não estão preocupadas de servir a Jesus. A preocupação é como é que vai ser virada de ano, que roupa vai usar, o que vai botar na mesa para comer. E às vezes nem convida Jesus para participar da vida dele. Eu sempre bato aqui nessa tecla, né? Estamos na época, né? Já próximo fim de ano. E as pessoas têm essa... Bate nessa tecla, né? Que Jesus nasceu em dezembro. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas já que você quer continuar, né, nessa fé, nessa festa de Natal, faça uma doação. Ajude aquela família que talvez nem tenha nada na sua mesa para comer. Enquanto você vai fazer a sua ceia na sua casa, faça um convite àquela pessoa que precisa. E antes de fazer a sua ceia, convide Jesus. Não coloque aquela árvore de Natal na sua mesa, não. Para nós que somos evangélicos, ali se transforma uma maldição. É chato até falar,
né? Muitos vão até criticar, mas a realidade tem que ser dita. Não coloque essa maldição em sua casa. Não queira adorar, né, uma árvore de Natal, um famoso Papai Noel, que isso aí não existe. Não existe. Aí é verdadeiramente uma falsificação, né? Não ensine as suas crianças, seus filhos, sobre Papai Noel. Ensine a realidade. A Bíblia diz no livro de Provérbio, ele diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, né? E não falsificar coisas, né, que não existem para eles. É necessário que você faça uma boa leitura para o seu filho, mostrando a ele, né, o que está dentro da palavra e não coisas que não existem. E não mentira, né? Na realidade é essa, não mentira. Aqui no livro de Provérbio, vamos ler também que hoje nós temos um ensinamento aqui também sobre as crianças. Por isso que eu entrei no livro de Provérbio. Eu gosto de explicar bem, irmão, que às vezes nós estamos lendo uma passagem e passamos para outra e as pessoas não entendem e vai dizer, oxê, você está na palavra, já foi para outra, corre a Bíblia toda. Aqui, o nosso papel aqui, no canal ou no WhatsApp, é levar a palavra de Deus. No canal, no WhatsApp, não é... Aqui nós não quer fazer bonito, não. Porque boniteza não entra no céu. Quem entra no céu é sinceridade e o compromisso com Deus, né? Todos sabemos disso, mas é melhor a gente sempre estar alertando. Mas, voltamos aqui na palavra de Deus, Provérbio 13, ele diz assim, o filho sábio atende a instruções do pai, mas o escarnecedor não ouve a repressão, né? Se você observar aqui, quem fala sem pensar prejudica a si mesmo, né? Então, se você passar algo para seu filho que não está na palavra de Deus, você está prejudicando o crescimento, a vida do seu filho, né? Então, leve para eles coisas verdadeiras, né? Tem mãe que às vezes leva o filho ao shopping e mostra ali o Papai Noel. Aqui é Papai Noel. Aí o menino escreve aquela cartinha e bota ali para Papai Noel levar o presente. Tipo um conto de fada. Mas sabemos que isso não existe. E se você não ensinar o teu filho num caminho correto, ele vai crescer num caminho errado. Ah, mas ele é criança, não entende. Por isso que você deve ensinar agora como ele é criança. Porque a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. Se você não ensinar agora pequeno, quando crescer ele se desvia do caminho. Ele vai dizer, minha mãe mentiu para mim que Papai Noel existe, que o Coelho da Páscoa existe. Sabemos que isso é só um meio de ganhar dinheiro, mas devemos ensinar o meu filho, mesmo ensino, o que é certo e o que é errado. Porque lá na frente eu não vou pagar por isso, né? Como diz o livro de Eclesiastes, tudo tem seu tempo. E nosso tempo vai chegar ao fim. Você pai, você mãe, não vai estar aqui o tempo todo, né? Para ensinar o teu filho. Então aproveite.
esse momento e fale de Jesus para ele, ensine como ele se comportar. Porque aqui no Provérbio 7 ele diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Né? Se você ensinar ele, ele vai guardar as palavras que você passou para ele. Né? Mas se você não mostrar para ele, ele não vai entender lá na frente o que é certo, o que é errado. Se nós entendemos aqui na palavra de Deus, o mundo ele é feito de mentira. As coisas que existem, nem todas são verdadeiras. Aí você pergunta, mas não foi Deus que criou os céus e a terra? Mas o homem desfez tudo que Deus criou. Só basta você abrir os olhos e você vai enxergar e vai ver que Deus criou o céu primeiro, depois ele criou a terra, fez a terra. E tudo que na terra existe. Só que o homem destruiu, ainda continua destruindo o que Deus fez. Né? Então é necessário que você, cada dia mais, acompanhe o crescimento do seu filho. Porque aqui no livro de Provérbios, já para entrar em oração, o livro de Provérbios fala, o livro de Provérbios 4, ele diz assim, a segurança na sabedoria. Você tem que estar seguro no que você vai passar para seu filho. Não passe coisas que você ouviu falar. Não passe coisas que você ouviu falar. Porque passa a ser fake news. E fake news é uma verdadeira mentira. Você não tem certeza que aquilo aconteceu. Então você vai passar coisas como, por exemplo, que Papai Noel existe. Então você passando para ele que existe, você não tem prova. Você ouviu falar também, quando você era criança. Então cuidado que você vai passar para seu filho. Seja sincero. Pode presentear seu filho? Pode sim. Pode agradar seu filho? Pode sim. O que não pode é mentir para ele. A segurança na sabedoria. Diz assim, Provérbio 4. Ouve, filho, né? Como nós lemos, as instruções do pai. E estais atento para o conhecimento, né? E a prudência, pois dou a boa doutrina, não deixe a minha lei. E no versículo 3, ele diz assim: porque eu era filho tênero na companhia de meu pai, e o único diante de minha mãe. E ela me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência. E não te esqueça e nem te aparte da palavra da minha boca. O melhor ensino, né, quanto o filho tem se perdido, né, por gostar de ouvir mais os maus conselhos de amigo do que os próprios pais. Porque, no entanto, o filho sábio dá atenção ao que é seu pai, né? E não dá ouvido
a conselho de amigo. Mas sabe por que isso acontece? Porque o seu filho precisa de atenção sua. Seu filho precisa de atenção sua. Você que é pai, você que é mãe, tem que dar atenção também aos seus filhos, né? Eu sei que o dia a dia é corrido para nós, né, que trabalhamos duro para colocar o pão em nossas mesas, mas também o livro de Eclesiastes, ainda vou bater nessa tecla, o livro de Eclesiastes diz, tudo tem um tempo, então você tem que saber dividir o seu tempo, né, com a sua esposa, com a sua família, né, seus amigos, tem que ter um tempo determinado para tudo. Não existe essa conversa de dizer não tem um tempo, isso não existe, isso é fora de tudo. Até se você pegar um livro de história para ler, você vai ver que não existe isso. Há o tempo para tudo. Essa é a palavra de Deus nesta noite, nesta madrugada, e vamos entrar na presença de Deus, né? Vamos orar, entregar os pedidos. Estamos aqui, né, para entregar e o Senhor Jesus entrar com providência em nossas vidas. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. É necessário que você sempre esteja falando com Deus em oração, né? Não adianta você estar na igreja, não adianta você estar em casa, ou na rua, aonde quer que seja, e sem lembrar que Deus existe. Imagine você ficar de um lado de uma pessoa, um amigo, um companheiro, uma companheira, e ficar calado o tempo todo, né? Aquela pessoa também vai ficar calada, não vai responder nada, se você não puxar um assunto. Assim também é Deus. Se você quer falar com Deus agora, esse é o momento. Fecha teus olhos e vamos falar com Ele. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença estamos aqui para já te agradecer por esse lindo sábado que o Senhor nos deu e esse comecinho já de domingo. Praticamente um finalzinho de semana chegando, se aproximando. E o Senhor sempre nos livrando, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando. E que cada dia mais o Senhor venha nos proteger, nos guardar, abençoando todos e guardando todos, principalmente as crianças, Pai, que precisa da tua proteção, assim também como ele precisa da proteção do Pai. E que o Senhor venha repreender todo espírito imundo, todos os ensinamentos negativos, todas as palavras malditas, todos os pensamentos ruins. O Senhor venha tirar do meio deles. E que o Senhor venha abrir os olhos dos pais para que venha ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Porque muitos não sabem nem para onde começar. E muitos também não conseguem nem ver o erro que está cometendo. Porque há uma responsabilidade imensa que o Senhor nos deu em nossas mãos. E teremos que seguir em frente. Então estamos aqui para orientar e também entregar nas tuas mãos a vida deles. Guarda os pais também, a família, em tuas mãos e protege. Que o Senhor venha abrir porta, que o Senhor venha garantir o pão de cada dia na mesa de todos. Que o Senhor venha garantir na mesa de todos, na vida de todos, paz, tranquilidade. Que esse ano venha de paz e de amor, de harmonia. Aqui eu entrego a minha família, a família de todos.
os ouvintes também de casa que ora conosco, nas tuas mãos. Aquele que está passando por um aperto, o Senhor venha livrar ele. Aquele que está com a dívida e não consegue pagar. Pai, abre as portas de emprego. Toca naquele que tem muito para dividir com aquele que não tem. Aquele que chora, que clama, não consegue mais pagar essa dívida. E eu tenho certeza que o Senhor vai abrir portas, vai usar alguém para ajudar essa pessoa a pagar essa dívida. Eu entrego nas tuas mãos a vida dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.